Lição 4. Bem, chegamos à lição número 4, que fala a respeito da oração. Essa lição é muito importante. A oração é algo essencial na vida de um cristão. A coisa mais importante para um bebê ao nascer é a respiração, é ou não é? Na nossa vida espiritual, a oração é a respiração. E é tão crucial para o novo crente como a respiração para um bebê recém-nascido. Portanto, depois de crermos no Senhor, invocarmos o seu nome e sermos salvos, devemos continuar a orar e a invocar o Senhor. Assim podemos receber o ar espiritual, não é? Que é o espírito de vida do Senhor, a fim de que cresçamos e sejamos fortes na vida espiritual. O significado real da oração é contatar a Deus no nosso espírito e absorver o próprio Deus. A oração é o contato do espírito humano com o Espírito de Deus, durante a qual o homem inala Deus para dentro de si mesmo. Puxa vida, a oração é o contato do espírito humano com o Espírito de Deus, durante a qual o homem inala a Deus para dentro de si mesmo. Portanto, a ênfase da oração não está em pedir coisas a Deus, mas em contatar e absorver a Deus. Qual é o órgão da oração? Uma pessoa precisa do órgão adequado em tudo que faz. Precisamos dos nossos olhos para ver, dos nossos ouvidos para ouvir, não é? E do nosso espírito para orar. Em João 4:24 diz: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E Efésios capítulo 6, versículo 18, aqui vamos ler tirando direto do original grego, não é? Orando em todo o tempo no Espírito, isto é, orando com o Espírito. Os dois versículos que acabamos de comentar aqui nos dizem que Deus é Espírito. E para adorá-lo e orar a Ele, devemos estar em nosso espírito, isto é, devemos usar o nosso espírito. Nosso espírito é a parte mais profunda do nosso ser. Orar no espírito, ou no nosso espírito, é usar a nossa parte mais interior para contatar a Deus. Portanto, devemos orar não apenas de acordo com os pensamentos na nossa mente, mas segundo o sentimento profundo dentro do nosso espírito. O órgão da oração não é a mente, mas o espírito. Quais são os meios da oração? Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Aleluia! Entrar no Santo dos Santos é chegar-nos diante de Deus, a fim de contatá-lo e orar a Ele. E isso é por meio do sangue redentor derramado pelo Senhor Jesus na cruz, o qual lava todos os pecados que impedem a nossa comunhão com Deus. João 15,16 diz: a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então, outro meio de orarmos é em nome do Senhor. Aqui diz que devemos orar ao Pai no nome do Senhor Jesus Cristo. Estar no nome do Senhor Jesus é estar no próprio Senhor. Quando oramos, precisamos orar não somente por meio do sangue do Senhor, mas também por meio do nome do Senhor, ou seja, por meio do próprio Senhor. Não podemos nos chegar diante de Deus para orar dependendo do nosso comportamento, da nossa conduta. Não. Ainda que a nossa conduta seja boa, ela é como trapo de imundícia aos olhos de Deus. É a Bíblia que diz isso. Isaías capítulo 64, versículo 6. Tampouco podemos depender de nós mesmos, porque também somos imundos e inaceitáveis a Deus. Portanto, quando nos chegamos perante Deus para orar a Ele, devemos depender do sangue do Senhor para lavar a imundícia da nossa conduta e devemos depender do próprio Senhor para substituir o nosso ser imundo. Não é?
porque é como se o próprio Senhor viesse orar perante Deus. Isso é maravilhoso demais. Somente tais orações são aceitáveis a Deus. A oração não é segundo o que a sua mente pensa, mas segundo o que você sente em seu espírito. Você ora com a boca tudo quanto sente no espírito. Quando você se chega diante de Deus para orar, não fale nenhuma coisa com Deus segundo o que você decidiu de antemão. Não. Antes, expresse a Deus o que você sente em seu espírito no momento. Confesse os seus pecados, se sentir em seu espírito que você deve confessá-los. E louve ao Senhor, se sentir em seu espírito que deve louvar. Faça tudo o que é o sentimento no seu espírito, não de acordo com a sua própria mente. Devemos também orar sem nenhum impedimento. Orar sem impedimento requer uma boa consciência. Requer uma boa consciência. O que é isso? Uma boa consciência que não o condena de coisa alguma. Uma vez que haja ofensa ou condenação na sua consciência, as suas orações serão imediatamente impedidas e até mesmo interrompidas. Hebreus capítulo 10, versículo 22 diz assim: aproximemo-nos, tendo os corações aspergidos de má consciência. Visto que somos pecaminosos, precisamos ser aspergidos de má consciência pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, para que possamos nos achegar ao Santo dos Santos, a fim de nos aproximar de Deus e orar a Ele. Assim, toda vez que oramos, devemos pedir ao Senhor, que nos asperja, que nos purifique com o seu sangue, de modo que a nossa consciência fique totalmente sem ofensa. Podemos então ali chegar-nos a Deus ousadamente para orar do fundo do nosso espírito, lá de dentro, Vamos ver agora o tratamento na oração. O tratamento na oração é a confissão de pecados. Quando você se chega diante de Deus para orar, aproximando-se com o coração sincero e o espírito aberto, Deus, que é luz, brilhará em seu interior para expor o seu verdadeiro ser e a sua verdadeira condição. O Senhor mostra. Nesse momento, você deve então confessar seus pecados. Depois de confessar o primeiro pecado, poderá sentir outro pecado, e depois de confessar este, poderá sentir ainda outro. O que você deve fazer? Você deve confessar cabalmente todos os seus pecados, de acordo com tais sentimentos em seu espírito. Se você ignorar o sentimento de condenação por dentro, a sua oração certamente não tocará a Deus. Será muito difícil orar, porque haverá então ali uma barreira de pecado entre você e Deus. Portanto, você deve confessar seus pecados e tratar com cada um deles. Depois de tratar com todos os seus pecados, um por um, você deve orar de acordo com o sentimento em seu espírito. Então, você certamente tocará a Deus e o absorverá. Trará Deus para dentro do seu espírito. E os benefícios da oração? Louvado seja o Senhor. Quando oramos, nós recebemos benefícios na oração. Mateus capítulo 26, versículo 41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A oração não só nos capacita a absorver a Deus, mas além disso, a oração com vigilância nos guarda de entrar em tentação, a fim de que não sejamos tentados e seduzidos pelo diabo a nos desviar para longe do Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz: acheguemo-nos junto ao trono da graça, acheguemo-nos junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O maior benefício de orar diante de Deus, o maior benefício de contatar a Deus é que recebemos misericórdia e achamos graça para socorro em ocasião oportuna
para satisfazer todas as nossas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Aleluia! Outro benefício íntimo que recebemos ao nos chegarmos diante de Deus para orar, para suplicar, é que teremos a paz de Deus. Essa paz que excede todo entendimento, guardando os nossos corações, guardando as nossas mentes de todas as ansiedades. Que bênção íntima é uma vida humana livre de ansiedades, é ou não é? Uma vida livre de preocupações, de ansiedades, independente do que esteja ocorrendo à sua volta. Que bênção maravilhosa! Além disso, segundo a Bíblia, os benefícios que ganhamos da oração não podem ser plenamente descritos. Que nós, os que pertencemos ao Senhor, nunca negligenciemos a oração, mas que oremos em todo o tempo, como está escrito em Lucas capítulo 21, versículo 36. Que oremos até mesmo sem cessar, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Então, certamente, desfrutaremos o próprio Deus e todas as suas riquezas. Desfrutaremos o próprio Deus e todas as suas riquezas, e seremos abundantemente abençoados por Ele. Ele é rico, o Senhor é rico. Ele é rico para com todos os que o invocam. Ele é rico para com todos os que o invocam. Confira isso, por favor, em Romanos capítulo 10, versículo 12. Louvado seja o Senhor.